Fala galera, mais uma aula agora e eu quero trazer um assunto que é polêmico e eu quero desmistificar esse assunto que é a CBO, tá? O Campaign Budget Optimization. O Facebook disponibilizou essa ferramenta de uma forma mais inteligente em setembro, outubro de 2018, se eu não me engano, tá? De lá pra cá a gente vê muita gente falando de CBO, que deve usar, que é melhor e tudo mais, mas pouca explicação teórica e base para eu entender realmente alinhar o conhecimento em relação à CBO, né? Então eu montei esse documento, esse escopo aqui dessa aula para explicar para vocês bem detalhadamente quando usar, o que é, quando usar, como otimizar, tá? E, por último, as melhores práticas para uso da CBO. Que a CBO não é só subir a campanha e largar. Existem alguns requisitos que a gente precisa, alguns porquês utilizar, tá? E também precisa de otimização, sim. O Facebook ele vai fazer, lógico, o gasto direcionado, que é o que todo mundo fala já, todo mundo já conhece, mas não é bem assim, tá? Então eu quero trazer aqui o fundamento desse conceito, tá? De otimização do orçamento a nível de campanha, e eu espero que você compreenda, entenda e use também a seu favor o conteúdo dessa aula para que você possa tirar melhor proveito das suas campanhas utilizando esse recurso do Facebook, tá? E vocês vão entender quando usar também. O que é, né? Então, a otimização do orçamento de campanha, ou, né, em inglês, CBO, gerencia automaticamente o orçamento da campanha em conjuntos de anúncio, tá? E o objetivo é sempre ter melhores resultados gerais. Aqui entra um asterisco lá na documentação do Facebook, tá? Porque é o seguinte, o melhor resultado geral, na prática, é menor valor de custo por aquisição, tá? E a maior quantidade de resultados. Isso aqui, claro, é óbvio, porque se eu vou gastar menos para aquisição, eu vou ter uma quantidade maior. Mas é isso que o Facebook vai olhar. Ele não vai querer ver se o teu... Né, claro, se a sua conversão ela não é online, por exemplo, você está fazendo apenas uma captação de contatos, de prospect, de lead, ou qualquer que seja o nome que você chame, né? Isso não quer dizer que esses leads eles são os melhores qualificados. Então você não vai saber a conversão offline disso. Para um negócio local isso é muito importante. Tá? Então, sempre que eu falo, o Facebook, sempre que ele falar trabalhar melhores resultados, quando o negócio não é online, ou seja, um negócio local, uma captação, um call center, alguma coisa, nem sempre todos os objetivos, todas as campanhas com mais quantidade, tá? E menor valor é a melhor para o negócio. Então é importante ficar ligado nisso. O Facebook vai otimizar para trazer quantidade. Qualidade é outra história que a gente tem que tratar depois, tá bom? Esse orçamento ele é distribuído continuamente em tempo real, tá? Para os conjuntos que estão ativos, ok? Conjuntos que estão ativos dentro da sua campanha, ou seja, conjuntos que você inativou ou fica ativando e inativando, bagunça toda a inteligência da CBO. Então cuidado que isso aí, depois na Melhores Práticas eu vou falar um pouco mais. Esse orçamento ele tem flexibilidade, ou seja, o Facebook vai decidir com base na inteligência artificial para gastar mais em conjuntos que têm as melhores oportunidades, tá? E menos aquelas que têm baixo desempenho, ou seja, as melhores oportunidades, o que você entende? Menor valor, tá? Menor custo de CPA e maior quantidade de resultado. Então, e não aquelas que tá com maior valor ou entrega menor, né? Que é mais caro para entregar. Depois vamos ver lá nas métricas também. Quando que eu devo usar a CBO? Tá? A CBO ela deve ser usada em três ou quatro aqui. Eu coloquei 4 cenários que seria importante e interessante você utilizar a CBO. Tá? Primeiro, você precisa definir um orçamento de campanha com flexibilidade em relação, né, como esse orçamento ele será gasto em todos os conjuntos de anúncios. Vou citar um exemplo aqui, bem prático, tá? Se eu tenho flexibilidade para exibir ao meu critério, tá, os conjuntos, os anúncios, os criativos, eu posso utilizar o CBO sem problema. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? Eu tenho aqui um conjunto, uma campanha que tem o CBO, tá? E essa campanha aqui, eu não preciso obrigatoriamente exibir o anúncio A, anúncio B, anúncio C. Para mim isso não faz diferença. Eu não preciso entregar todos os criativos, né? Eu preciso entregar os criativos que funcionarem melhor.
aí o CBO está do meu lado. Quando eu preciso entregar conteúdos específicos e fazer distribuição de conteúdo, tá? Com a mesma intensidade, ou seja, eu preciso entregar o A, eu preciso entregar o B, eu preciso entregar o C, a CBO não serve para mim, ok? Guarda o que eu estou falando. Se você vai trabalhar, por exemplo, com uma alimentação, né, de uma audiência, vai trazer anúncios que vão trazer educação, tá? Então a pessoa precisa ter o vídeo A, precisa ver o vídeo B, precisa ver o vídeo C. CBO não funciona, porque o Facebook vai ignorar isso. Ele vai trazer mais dinheiro, gastar mais dinheiro com quem está dando menor custo ou maior quantidade de resultados atingidos de acordo com o teu objetivo de campanha, tá? Então guarda isso, porque se você precisa fazer uma estratégia de distribuição que tem que ser igual entre todos os conteúdos, CBO não funciona, tá? No lançamento, por exemplo, um CPL1, CPL2, etc. Mas se você tem ali vários conjuntos, você pode distribuir, tá? Com flexibilidade, taca a CBO. Obter o máximo de resultado possível com a campanha pelo menor custo, né? Eu tenho uma meta de quantidade, de valor, e eu quero tentar atingir essa meta. Não importa qual é a audiência que eu estou utilizando, qual é o criativo que eu estou utilizando. Eu estou com foco no resultado. Eu posso usar o CBO sem medo, tá bom? Simplificar a configuração da campanha e reduzir, né, o número de orçamento que precisa gerenciar manualmente. Ou seja, eu tenho vários conjuntos, tenho vários criativos, vários anúncios para fazer uma gestão disso, tá? E eu preciso otimizar meu tempo, né? Para não ter que ficar fazendo um acompanhamento diário, constante, olhando muito, exportando relatórios para fazer essa medição, para saber qual está resultando melhor, trazendo mais resultado. Se eu preciso fazer isso num curto espaço de tempo, eu posso usar o CBO, porque ele vai fazer isso automaticamente. O Facebook vai sempre favorecer o anúncio e o conjunto que estão trazendo melhores quantidades e menor valor, tá? Isso de forma rápida. Eu vou chutar aqui que com 24 horas, 48 horas, você já consegue ter uma ideia, né? Dependendo da quantidade de entrega. Acima de 8 mil impressões, acima de 10 mil impressões, você já consegue ter uma ideia de como vai se comportar a distribuição desse orçamento de campanha entre os criativos e os conjuntos, tá? Possuo verba para testar em massa. Então eu tenho uma verba boa, vou fazer um lançamento meteórico, por exemplo, vou fazer uma divulgação de uma campanha específica, tenho uma verba boa para isso, tá? Eu tenho muitos criativos, muitos conjuntos para testar. Meto o CBO, tá? Porque isso vai me poupar tempo de ter que validar. Depois eu inativo o que está ruim, mantenho só o que está bom, tá? Assim eu trabalho já a otimização de uma CBO. Como que eu posso otimizar a CBO? É óbvio, é só olhar aquilo que está dando os resultados dentro da minha meta. Se eu tenho meta de aquisição, por exemplo, se eu tenho meta por lead, se eu tenho metas de quantidade para atingir quantidade específica de cadastro e tudo mais, eu preciso otimizar, tá? E para otimizar, eu tenho que ver qual conjunto e qual criativo está atendendo a minha meta. Aqui, por exemplo, eu tenho uma campanha que está em CBO, né? Distribuída aqui com 3 conjuntos, tá? Vocês veem que 2 deles acabaram sendo inativados porque eu precisava testar um público novo, né? E eu tenho vários criativos dentro dessas distribuições. Então, como que eu faço para fazer a otimização disso? A primeira coisa que eu faço é entrar dentro dos anúncios, tá? E ver o custo que eu estou pagando por resultado. Ó, então eu tinha eu tinha uma meta de R$2 por lead, tá? E eu tive aqui alguns anúncios que geraram 5, 3, R$2,50. Então, automaticamente, tá? Depois de um período, como eu falei, quantidade de entrega, 48 horas, eu já posso ir inativando, tá? Anúncios que estão fora da minha meta e mantendo apenas aqueles que estão na minha meta, seja de quantidade, tá? Ou seja de valor. Aí depende de estratégia para estratégia, de decisão para decisão que vai fazer de acordo com o cliente ou o negócio local, tá? Então, aqui eu otimizo, parando o anúncio, né? Óbvio, o anúncio que vai aumentar o custo lá no conjunto também. Então, eu inativo, tá? Os anúncios que estão gerando um valor maior. Isso quer dizer que esse criativo não está comunicando com essa audiência.
Para saber isso, eu tenho algumas visões aqui dentro do Facebook, tá? Nessa parte de coluna, onde eu tenho aqui algumas visões que o Facebook já me dá disponibilizada, né? Com informações em colunas específicas. Eu utilizo geralmente, tá? Relatórios padrão. Por exemplo, relatórios de desempenho. Então eu aqui em relatório de desempenho já tenho a visão do meu conjunto, né? Meu público, tá? Tem aqui a visão do alcance, da impressão e do custo por resultado. Então se aqui está entregando muito, meu resultado está ruim, paro. Está entregando pouco, resultado não está mais ou menos. Posso escolher, tá? Se eu tiver verba, deixar rodar mais um pouco, ok? Sendo que o CBO, né, nunca vai favorecer aquilo que está ruim. Ou eu posso já pausar e subir outro criativo. Aí depende do meu prazo e da minha verba que eu tenho disponível e também de materiais que eu tenho disponível de acordo com o cliente. Tá? Então, essa visão de desempenho, tá? E a outra visão de desempenho e cliques. Aqui eu consigo ver, por exemplo, o resultado já de cara, alcance, frequência, né? Que é quantas vezes está sendo necessária exibir o anúncio para que uma pessoa faça uma ação de acordo com o meu objetivo, tá? Aqui no caso era um cadastro, tá? E já tem aqui os valores de gasto, né? O custo por aquisição e tudo mais. E também tem aqui algumas métricas importantes, que é o CPM, é o custo por cada 1000 visualizações. Isso aqui, gente, vai estar diretamente relacionado ao valor por resultado, porque quanto mais eu pago para exibir 1000 impressões, mais caro vai sair cada resultado. Então você pode ver aqui, ó, quando o meu CPM é baixo, eu tenho um gasto maior e eu tenho uma entrega maior. Então o Facebook vai olhar diretamente nessa coluna. Então, nosso desafio é conseguir fazer o Facebook entregar cada vez mais para cada vez menos 1000 impressões. Ok? Então, isso aqui, para mim, faz muito impacto numa campanha. Quando o CPM é alto, o resultado vai ser ruim. Okay? Pode anotar isso, que é lei, tá? Hoje, inclusive hoje, em 2021, o maior desafio agora para todos os anunciantes das plataformas digitais é conseguir pagar cada vez menos custo por cada 1000 impressões, tá? Para poder trazer melhor resultado. Então são essas métricas que eu utilizo, tá? Para conseguir identificar e pausar, né, os anúncios. Então eu olho o CPM, eu olho o custo por resultado, tá? E eu sempre tenho que considerar a meta do meu valor, tá? Manter o que está na meta, pausar o que está muito acima. E aqui eu trouxe um adendo para vocês entenderem. Como que eu posso julgar que um valor está muito acima? Preste atenção. Se eu tenho aqui um custo por aquisição, tá? Vamos dizer um e-commerce, tá? E eu posso pagar até R$100, né? 20%, se eu fosse falar 20%, você pode pausar. 20% de R$100 são R$20. Isso pode ter um impacto muito grande se eu tiver um resultado muito frequente, tá? Então talvez eu não possa esperar 20% do valor da minha meta por CPA para interromper. Talvez eu tenha que parar antes. Vai depender do quanto eu tenho no orçamento e o impacto que isso vai ter financeiro de acordo com a quantidade de aquisição que eu tenho. Então eu não gosto muito de falar assim, quantos percentual você pode parar. O ideal é que você fique abaixo, tá? Mas o abaixo também elimina oportunidades. Às vezes existe um conjunto, tá? E um anúncio que está convertendo bem com um valor entre 10% e 20% ali. E às vezes vale a pena manter esse criativo porque ele está conseguindo pegar ainda algumas oportunidades dentro daquele conjunto. Então o que o Facebook recomenda, tá, é que você também considere não só o valor lá no anúncio, mas também considere o valor no conjunto. Okay? Para ver se esse conjunto está dentro da tua meta. E por último caso, se você estiver indo numa briga de galo aqui, né? Tá muito perto, não tá dando para ter uma visão clara, considere o valor no nível de campanha. Tá? Se ainda não valor no nível de campanha estiver dentro do teu resultado, vale a pena manter um criativo, porque você vai estar ainda trazendo algumas oportunidades, ok? Agora, na minha visão, por experiência, começou a passar de 40%, tá, no valor dentro da minha meta, eu entendo que eu já tenho que interromper, porque esse 40% vai impactar diretamente no meu CPA, no nível de campanha também. Então fique atento a isso. O 20% para um custo de lead, por exemplo, uma meta de lead de R$2, é 20 centavos. Então isso aí não vai impactar o meu financeiro, né? Agora, numa meta que é R$100, um e-commerce, por exemplo, eu já vou já vai dar R$20, pode impactar no meu financeiro, tá? Mas se eu fosse dizer
declarar um número, falar um número para vocês, do quanto que eu trabalho, está na faixa de entre 20% e 40% eu ainda consigo manter, dependendo do custo, tá, do meu CPA, na minha meta de valor. Passou disso, eu já interrompo e já testo outro criativo, tá? Melhores práticas para uso da CBO de acordo com a própria ferramenta do Facebook. Nunca ultrapassar 70 conjuntos de anúncio em uma campanha. Testar em uma campanha 70 conjuntos diferentes. Tá? A distribuição começa a ser impactada e acima de 70 você já não vai conseguir fazer alterações nas próximas. Então você vai subir um conjunto 71, 72, 73, o Facebook não vai permitir que você faça alteração dele sem você parar algum outro, tá? Então o ideal é que 70 conjuntos estejam ativos simultaneamente. Passou disso, o Facebook já não vai permitir alterações no conjunto, tá? Após essa configuração inicial, adicione outros conjuntos de anúncio em massa, tá? O que o Facebook recomenda? Que você não fique subindo coisas dentro de uma campanha de CBO ativa todo momento. O ideal é que você suba de uma vez, tá? Não estou dizendo que isso não pode ser feito, pode, porque às vezes a gente tem necessidade sim de criar um novo conjunto, criar um novo criativo, mas se você fizer isso com muita frequência pode impactar na distribuição da verba, tá? E aí você vai precisar fazer uma distribuição da verba que eu já vou mostrar aqui para vocês, que é usando o valor mínimo para que você possa entregar também para esse novo conjunto, tá? Dentro das melhores práticas, não pause e retome conjuntos de anúncios manualmente, evitar ficar pausando, tá? E ativando conjuntos de anúncio. Esse aqui está entregando pouco, vou pausar esse aqui que está indo bom para entregar mais por ele. Não é esse o caminho. Mas eu quero entregar mais para um conjunto que não está entregando. Como que você vai fazer? Você vai vir aqui dentro, tá? Vamos dizer que esse meu criativo está entregando demais e eu não estou entregando nada e eu preciso testar esse. Então existe um custo limite que você pode trabalhar dentro da otimização de uma campanha, que é aqui, ó. Dentro de um conjunto de anúncios você tem essa opção, limite de gastos do conjunto, tá? Então, se você tem um conjunto que está muito bem e outro está entregando nada e você quer fazer um teste, quer obrigar o Facebook a entregar, você vai vir aqui. Presta atenção nisso, tá? Você vai colocar um valor mínimo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho R$200 por dia que eu estou usando nessa campanha. Subi um conjunto novo que eu quero testar e eu preciso que o Facebook entregue aqui também. Então eu posso vir aqui e colocar um valor mínimo diário. Então vamos dizer, se eu tenho 3 conjuntos, R$200, então eu posso usar aqui R$80, tá? Para o Facebook fazer uma distribuição obrigatória. Então o Facebook ele vai obrigatoriamente gastar até, no mínimo, R$80, tá? Isso é legal quando a gente precisa entregar para dentro de uma campanha, para dentro de um conjunto. Obrigar o Facebook a entregar. Então eu venho aqui e coloco manualmente. Aí depois de um período rodando, né, dentro desse valor, você vai ver se aqui o custo vai estar bom dentro da tua meta ou não, tá? Então evite pausar conjuntos. Tenta limitar por mínimo e máximo. O máximo é o menos recomendado pelo próprio Facebook, tá? Porque se ele achar ali um público que ele vai entregar bastante, você vai impedir a ferramenta de entregar ali e pode acabar impactando no resultado das suas aquisições, tá? Não pause conjuntos de anúncio com baixa veiculação, né? Isso impede que a CBO encontre oportunidades futuras. Claro que isso aqui é uma recomendação da ferramenta, tá? Eu já tenho uma outra visão, é aquilo que eu falei aqui, ó. Tem até um limite que eu tenho que travar esse criativo de estar trabalhando com esse conjunto. Tem um limite. Então, o Facebook ele recomenda que você não pause, deixa lá, tá? Mas muitas vezes, pausar pode trazer oportunidades para entregar outros criativos que têm resultado menor. Mas, se o seu problema não é verba, você tem verba para gastar, manda ver, deixa ativo, que o Facebook vai tentar distribuir da melhor forma possível para trazer o melhor resultado, tá? Use as melhores práticas também para leilão, tá? Isso aqui é uma combinação de informação que eu estou trazendo dentro da plataforma, que é o seguinte, é bom que você tenha sempre visão, tá? De que você tem que estar entregando para que a tua CBO funcione. O que eu quero falar? Se você está subindo uma CBO para conjuntos pequenos, por exemplo, tá? É uma lista que tem lá 1.000, que tem lá 2.000, uma região que tem 5.000 pessoas, sabe?
isso aí fica difícil para o Facebook ter eventos de otimização para conseguir chegar numa métrica, num resultado bom. A inteligência artificial não vai ter uma quantidade suficiente para trazer inteligência. Então, é importante você ficar ligado dentro dessas entregas, tá? Dos eventos de otimização. Pode acontecer que dentro de uma campanha do Facebook, o Facebook fica ali, ó, em aprendizado, em aprendizado, em aprendizado. Aí você vai passar o mouse em cima, ele vai trazer uma informação, tá? De que não tem eventos suficientes para entregar. Então, nesse caso, você precisa trabalhar o seu público. Trazer um público com maior quantidade, para que o Facebook consiga, dentro da sua inteligência artificial, alcançar mais eventos de otimização. Onde isso acontece muito? Dentro de e-commerce, por exemplo, né? Você está lá com uma campanha que o objetivo é conversão em venda, mas a venda nunca está acontecendo. Então, o ideal é você voltar para um nível antes. O que é o nível antes? Antes do cara chegar na tela de venda em si, da compra, ele tem a visualização de carrinho, que é um evento antes do cara fechar o carrinho. Então, vale a pena você, às vezes, voltar e trazer eventos de adicionar itens ao carrinho, dar um initiate checkout. Esse é o nome que é muito usado, né? Que é o cara vai fazer o quê? Iniciar um evento de abertura de carrinho. Vai adicionar algo na sacola, por exemplo. Tá? Então vale muito mais a pena você ter uma campanha para fazer as pessoas colocarem itens na sacola do que ter a compra em si. Porque quanto mais as pessoas vão botar itens na sacola, o Facebook vai entendendo que quais são as pessoas que têm a tendência de colocar itens na sacola. E aí ele vai otimizar para que as pessoas que têm tendência de colocar itens na sacola, elas sejam atingidas muito mais pelas tuas campanhas do que as pessoas que compram propriamente em si, que o número de eventos de compra geralmente é mais baixo. Tá? Quando é um cadastro, é mais fácil. O cadastro, a pessoa não está gastando dinheiro. Então, é um comportamento mais fácil de você trazer. Converter no lead, converter um cadastro. Mas se ainda assim o cadastro não está acontecendo muito, visualização da página de destino. Muda o objetivo para o Facebook trazer pessoas que vão acessar mais a tua página. Depois você consegue trabalhar remarketing e alcançar essas pessoas. Tá? Então é importante ficar ligado nessas otimizações do leilão, tá? Para que o Facebook possa trazer pessoas para chegar mais próximo do teu evento de conversão. Tá? Então garanta que esses conjuntos eles estão sendo veiculados, tá? Ou seja, que ele saia da fase de aprendizado. Se você ajustar as configurações da campanha, insira mudanças em massa. Evite ficar fazendo ajustes em manual. Botei mais um público. Ai, meu Deus, não, esqueci de um criativo, subi mais um criativo. Esse criativo não tá, vou alterar. Esse criativo não tá entregando, vou alterar o título, vou alterar a copy, vou alterar a imagem. Evita ficar fazendo isso, porque a ferramenta ela vai ser impactada na entrega. O CBO não vai funcionar bem. Pode ser que você tenha prejuízo no teu orçamento, tá? Sempre considere resultados no nível de campanha, aquilo que eu falei antes, né? Se não está dando para decidir lá no criativo, que o criativo está dentro ainda da faixa e está próximo da tua meta, tenta ver níveis acima em conjuntos, tá? E lá na campanha também. Sempre considere o CPA, né, de um criativo, tá? Quando este estiver com um custo muito superior aos demais. Bom, já falei isso aí, não vou entrar em detalhes. Não desative e reative a opção de CBO no nível de campanha, tá? O exemplo prático aqui, ó. Estou na dúvida se eu uso. Uso ou não uso? Uso ou não uso? Aí você fica vindo aqui, ó, ativando e inativando. Isso aqui prejudica a entrega do orçamento, tá? Prejudica a entrega do orçamento. Prejudicando a entrega do orçamento, você não consegue medir de forma correta o resultado de uma campanha CBO, tá? Qualificação para uso da CBO. Não são todas as campanhas? Não. Não são todos os momentos que eu posso usar CBO? Não. Existe um requisito mínimo que o Facebook vai te pedir. Se você for subir um conjunto novo, uma campanha nova, tá? E você já subir em CBO, vai ficar mais fácil, porque o Facebook não vai deixar você escolher opções, tá? Que conflitem, né, do uso da CBO. Mas caso você tenha uma campanha que não é CBO, você for querer ativar ela para distribuição da CBO, vai atender alguns requisitos. Por exemplo,
tem que ser o mesmo tipo de orçamento para todos os conjuntos, tá? Então não pode ter um conjunto lá que a otimização é por custo por clique, e a outra por visualização de página de destino, por exemplo. O Facebook não vai permitir isso, tem que ser o mesmo tipo de orçamento. A mesma estratégia de lance também. Um lance é limite de custo, outro lance é menor custo. O Facebook não vai permitir, tem que ser o mesmo, tá? E o mesmo evento de otimização em todos os conjuntos, aquilo que eu acabei de falar. Um conjunto é conversão de compra, outro conjunto é conversão de visualização, outro conjunto é o initiate checkout. O Facebook não vai permitir você virar isso para CBO. Tem que ser o mesmo objetivo, tá? Mesmo evento de otimização, ok? Então, isso aqui eu quis trazer dessa forma, tá? Eu sei que é bastante teoria, mas tá aqui os modelos que você pode testar, tá? Os formatos que você vai fazer. Como que você vai subir uma campanha em nível, né, de orçamento? Você vai criar aqui uma nova campanha, tá? Já de cara ele vai te pedir o teu objetivo, seja tráfego, seja conversão, seja mensagem, geração de cadastro. Aqui você vai trazer aqui o nome, tá? Quando você criar essa campanha, ele já vai trazer aqui para você, ó, otimização, orçamento da campanha, tá? Isso aqui é o CBO, tá? Quando você ativa o CBO, ele vai pedir o orçamento. Existem as duas formas de entrega, tá? O CBO por total ou por diário, tá? O diário é aquele valor que você vai gastar por dia e o total é quando você vai fazer uma campanha que você não tem problema. Qual que é o conjunto que vai entregar, a campanha que vai entregar, não importa, você tem R$1.000 para gastar numa campanha, então você pode usar o orçamento total também, tá bom? Espero ter ajudado, contribuído e esclarecido. Dúvidas, comentário ou manda no direct, manda sua mensagem que a gente tenta esclarecer. Abraço!